Olá! Tudo bom? Espero vocês chegarem aqui. Bom dia a todos! Todo mundo que tá aí saindo da academia, chegando para tomar café, acordando para a vida ainda. Bom dia, pessoal! Esse aqui é o Aquecimento Advogado Verde, um programa construído para a gente desmistificar o direito ambiental, para afastar aí essas ideias que não te levam a um ótimo trabalho, que não te levam a reconhecer essas oportunidades que existem hoje, já estão hoje aqui no direito ambiental. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Torres. Aqui neste perfil eu ajudo os advogados a terem honorários acima de 25 mil, sem juiz, mesmo começando do zero, na área mais bem paga da advocacia. Então, se você não me conhece, ou se vocês já me conhecem, vem pra cá, curte aqui, segue esse perfil, que todo dia tem muita informação que eu preparo aqui, pensando nos meus alunos, nos advogados que estão aí no Brasil, fora do Brasil, querendo entender essa oportunidade, esse mercado que é muito novo para alguns, que já é muito antigo também para algumas pessoas. Então vamos lá? Vamos começar hoje, segunda-feira, a partir de hoje, uma sequência de lives aí pra vocês, pra gente aquecer aí esse advogado verde nesse mês de agosto, mês do advogado. Então, mês da gente tecer todas as honrarias, a gente ganhar todos os prêmios, os parabéns, não é isso que vem dos nossos clientes, nossos amigos, da família. Então, olha, já começa aqui nesse aquecimento como um presente pra você, advogado. Vamos lá, então? Hoje a gente vai falar sobre aquele negócio que você já ouviu aí, ó, direito ambiental é difícil. Vem pra cá que a gente vai desmistificar isso. Por que falam que direito ambiental é difícil? E eu sei que isso é uma realidade não só de hoje, mas isso já vem, olha, de longos anos. Eu lembro que quando eu tava lá estudando, comecei a estudar na graduação, eram até poucos alunos que optavam, na PUC São Paulo era optativo o direito ambiental. Então eram poucos. E como a PUC foi o berçário do direito ambiental no Brasil, estavam ali todas as críticas, né? A gente já sabia, a gente recebia isso. E até outro dia o professor Fiorilo comentou sobre isso aqui numa live comigo. Olha, era um assunto de direito público, ninguém falava, ai, direito ambiental é uma coisa de direito administrativo, que negócio é esse? E aí, na verdade, estava revestir essa ideia de não reconhecer o direito ambiental como ciência, como parte da ciência jurídica, com autonomia, era, na verdade, uma maquiagem para falar, olha, eu não entendo esse negócio, ele é muito difícil. A gente passou séculos falando do direito civil, do tradicionalismo ali do direito civil, do direito penal, e agora vem alguém com coisas tão diferentes, vem alguém, né, algumas pessoas aí, vem, principalmente esse Ministério Público aí, falar em defesa, em tutela de direitos difusos e coletivos. Como é que é isso? E aí então paira no ar e paira até hoje esse assunto de que direito ambiental é difícil, de que são direitos difusos, confusos e coletivos. Tem muitos que brincam com isso. Infelizmente, isso vai ter uma consequência, né? Que é a consequência dos profissionais não entenderem, não se abrirem para estudar isso corretamente, não trabalharem com a qualidade técnica, e a gente enfrenta em vários lugares essa falta de qualidade. Quando eu tô falando disso, eu tô falando de tribunais, eu tô falando de órgãos do município, do estado, eu tô falando de empresas, eu tô falando de escritórios advocatícios. Muita gente por aí peca na qualidade. Por quê? Logo pensa que direito ambiental é difícil, eu não quero isso pra mim. Então, sei lá, dá pra dar um jeito aqui, né? Muitas vezes vocês preferem mandar pra alguém. Ah, não, chama alguém aí, você conhece alguém, algum fulano que faz ambiental? Então, terceiriza pro outro advogado, né? Não, isso não é pra mim não, isso é difícil, deixa eu pra lá. E aí, senhores, vocês vão perdendo em qualidade pro cliente. Vocês vão perdendo uma rica oportunidade de trabalhar nessa área. E olha só como já tem gente que olhou para isso. Eu vou até contar alguns exemplos aqui para vocês de profissionais que olharam para o direito ambiental e falaram, não, peraí, eu acho que não é tão difícil assim. Deixa eu ir lá, deixa eu ver como é que é. Será que dá para eu começar?
que às vezes tem um jeitinho, um olhar para aquilo, eu acho que é até legal, né, meio ambiente, vão lá. Essas pessoas, agora eu vou até comentar alguns alunos aqui, eu tinha uma aluna lá na pós-graduação da PUC, que ela era engenheira, e ela estava ali todos os dias trabalhando com licenças de operação, com às vezes respondendo a inquérito civil, porque era uma empresa de transportes, e aquele pátio onde ficavam os ônibus dessa empresa, ele vivia com derramamento de óleo. E por conta disso, ela tinha que estar ali acompanhando, evitando esse dano, evitando essa infiltração no solo, que vai gerar um dano ambiental coletivo para muita gente. E aí o que ela fez? Ela foi lá estudar direito ambiental. Ela já vivia, percebam bem, ela já vivia no dia a dia dela, ou seja, ter que responder para algum órgão ambiental, ter que entender ali a lei, ter que falar. E ela falou assim, olha, quando eu às vezes pedia ajuda com um advogado, era difícil, demorava para vir a resposta. Então no dia a dia eu tinha que me virar. E essa é a realidade de muitos profissionais, que tem que se virar ali no dia a dia, tem que fazer algo. E por conta disso, bom, cadê a lei? Como é que é? E aí são pessoas que, ela no caso nem era advogada, mas são pessoas que se abrem para isso e que não veem essa dificuldade que alguns advogados ainda veem. E o que aconteceu? Ela foi lá para pós-graduação estudar direito ambiental, se abrir para isso. Por mais que fosse uma disciplina totalmente diferente para ela, por mais, vejam só, eu quero que vocês entendam isso. Como ela foi aberta para uma pós-graduação em direito ambiental, sem conhecer todo o sistema jurídico. Eu não tinha a menor noção do que era uma pirâmide de Kelsen. Eu não tinha a menor noção do que eram direitos difusos coletivos, Constituição, nada disso. Mas eu lembro como se fosse hoje. A boa vontade dela, ela simplesmente ia, ela avançava, ela lia os textos, ela lia as decisões. Vocês imaginem ela lendo aquelas decisões ali, é agravo de instrumento, é apelação. Ela é uma das vezes, o que é uma apelação? O que é isso, né? Ela tinha todo esse vocabulário jurídico que você, advogado, já tem. Ela não tinha, era totalmente desconhecido para ela. Eu lembro que eu recebi assim, com dor até no coração. Eu falei, gente, como que eu vou colocar tudo isso na cabeça dela em tão pouco tempo? Né? Como que eu vou inserir ela no mundo do direito? Mas o fato é que ela rapidamente entrou nesse mundo do direito ambiental, entendeu, se abriu e foi se desenvolvendo muito bem. E hoje, olha, ela já voa bem, voa alto. Até faz tempo que eu não a encontro, mas ela é uma dessas ricas, né? Ricos exemplos de oportunidade, de alguém que tá ali, tá vendo no dia a dia, tá enxergando a oportunidade, tá vendo a necessidade de trabalhar, de não trabalhar só para si, de trabalhar, ofertar aquilo melhor para a empresa, poder se relacionar com os órgãos ambientais, poder avançar na sua profissão enquanto engenheira. E ela foi lá, agarrou essa oportunidade, estudou direito ambiental, estudou os direitos difusos, sem antes saber nada disso, e avançou. Então, senhores advogados, olha só, se alguém que é fora da área consegue compreender os direitos difusos e coletivos e avançar, e entregar o melhor, compreender o espírito da lei, por que os senhores que estão aí, que já sabem todo um vocabulário jurídico, ainda temem isso? Não precisa temer. É uma parte do direito, que sim, tem diferenças, né? Com o direito civil, não é aquele tradicionalismo ali não. Aquele tal negócio de direito de propriedade, você vai ter que entender ele direito de propriedade diferente. Ele é relativo e passa pelas questões ambientais. Então, compreendam que tem oportunidade, que não é difícil. Afastem-se essa ideia aí de que é difícil, eu não vou entender. Não, é uma parte lá do direito, de todo o nosso direito, né? Direito que já está presente na nossa vida. Esse é o direito ambiental. Então, espero que vocês depois disso, olha, lembrem, quando ficar na cabeça, será que eu vou, não vou? Não, gente, até engenheira foi, por que eu não vou? Foquem nisso, que eu tenho certeza que o trabalho de vocês já vai ser diferente. Até porque o direito ambiental tá aí no seu trabalho. Eu aposto que vocês quiserem que o direito ambiental já tá aí na sua mesa hoje. Me fala aí, se vocês quiserem passar, ó,
passa aí pra mim, o que vocês estão olhando aí? Manda uma mensagem, o que estão vendo aí no dia a dia de vocês? Fala assim, olha, hoje eu tô fazendo uma aposentadoria aqui. Hoje eu tô fazendo um contrato de locação. Fala pra mim, você que tá vendo aí ao vivo, ou então, quem vai assistir depois dessa live gravada aqui, fala pra mim o que tá passando aí no seu dia a dia. O que você tem que fazer hoje, por exemplo? Você tem que fazer uma audiência lá, uma pensão alimentícia, eu não sei. Mas eu tenho certeza que, esteja você onde estiver, já tem direito ambiental na sua mesa. Já tem o que o bem ambiental. Porque é um objeto que perpassa por todos os trabalhos do direito. Sempre a gente vai ter um olhar, a gente vai ter um toque ali, olha, de direito ambiental. E claro que quem já sabe o que é bem ambiental vai conseguir se desenvolver muito mais, porque vai conseguir entregar para o cliente não só aquilo que aparentemente está na cabeça dele, né? Ah, eu quero ir lá reduzir a pensão do meu filho. Olha, eu quero resolver aí esse contrato de locação, quero logo fazer essa garantia, escreve logo, vê aí, esse inquilino parece que é bom, vamos lá, doutor, vamos, né, agilizar tudo isso aí, a imobiliária não fez o contrato, precisa fazer um advogado para fazer o contrato. O seu cliente quer isso, mas você vai poder entregar muito mais para ele. Talvez ele não saiba que, olha, locar esse imóvel ao lado de uma dark kitchen, sabe o que é uma dark kitchen? É uma cozinha, na verdade é um hub de cozinhas. É um novo tipo de empreendimento em que vários restaurantes ficam cozinhando no mesmo edifício, no mesmo prédio. Quando eu digo prédio, pode ser assim, os 200 metros quadrados só, não tô querendo dizer um prédio enorme, não. Então ali na mesma sala, na mesma cozinha, fazendo vários tipos de alimentos. É como se fossem várias baias, sabe quando tem um escritório de várias baias? Então várias mesas, então você imagina várias cozinhas ali para vários restaurantes onde o alimento é feito e rapidamente entregue para um entregador ali que vai fazer o delivery, vai fazer o envio dessa refeição ali para, de repente, para aqueles moradores, para aquele raio ali, daqueles bairros envolvidos. Esse tipo de estabelecimento tem crescido em algumas grandes capitais por conta do aumento do delivery. Só que ele não vem tão adequado ao meio ambiente. É um tipo de estabelecimento que se inaugura, né, no Brasil aqui, carregado de poluição odorífera, porque o cheiro que eles fazem ali, que eles promovem nos arredores, é muito forte, não tem filtros adequados. Tem poluição sonora, isso, quase 24 horas do dia. Tem aquele fluxo de motos, bikes muito grande na região, não houve um estudo de impacto ambiental correto. E geralmente isso, às vezes, em bairros residenciais. Então, se você tem um imóvel ao lado de uma dark kitchen, você precisa avisar o seu futuro locatário aí do problema desse entorno. Aí você pensa, nossa, doutora, mas eu vou lá empacar lá a locação do meu cliente? Não, depois deixa ele entrar lá, depois ele se vira, não sei, não tem nada a ver com isso. Então, senhores, para quem entende de direito ambiental, para quem também é um advogado que vai oferecer esse serviço, ele sabe que o proprietário é sim responsável pelos danos ambientais que ocorrem no seu imóvel. E se um deles for a poluição sonora, com a poluição odorífera, como esse acúmulo aí, né, de danos ambientais no geral, esse proprietário também é responsável. Então, o que esse proprietário vai fazer para que esse entorno esteja em equilíbrio ambiental e que ele entregue um imóvel, que ele coloque um serviço, porque é um serviço de locação, à disposição do mercado em equilíbrio. Um serviço sem nenhum vício, né? Volta lá para o Código de Defesa do Consumidor, tem que entregar um serviço de qualidade. E é você, advogado, que vai explicar isso para ele. Então, perceberam como já tem oportunidade para qualquer área do direito, qualquer trabalho que você esteja. Eu até lembrei aqui a doutora Patrícia, que está aqui junto, que quem trabalha com imigração, quem está fora do país, preocupado ali com visto de trabalho, com cidadania, isso aí não tem nada a ver com direito ambiental? Também tem a ver com direito ambiental. Porque a gente está falando de cidadão, a gente está falando de tudo aquilo que é essencial a sadia qualidade de vida. E, inclusive, fazendo um trabalho fora do território brasileiro também envolve essa dignidade humana.
também estamos falando de direito ambiental. Toda a tutela jurídica do direito ambiental vai também para questões de cidadania. Então talvez você esteja precisando aí se defender, explicar algo, né, para alguma entidade. Tá aí, ó. Direito ambiental, todo esse instrumento dos direitos difusos podem ser seus aliados. E isso, olha, em qualquer país, viu? Porque é uma disciplina internacional, naturalmente internacional. Não é porque aqui tem que ter dignidade humana, que lá nos Estados Unidos não tem que ter dignidade humana, no Canadá não tem, em Portugal não precisa. Não, nós estamos falando de saúde, de vida. É isso que é direito ambiental. E aí por isso, talvez, você fica pensando, nossa, mas tá vendo como é confuso? É muita coisa. Senhores, vejam quantas oportunidades existem no direito ambiental. Todos esses exemplos que eu estou dando aqui mostram o que muitos advogados já viram. Eles já perceberam isso e eles já começam a oferecer questões ali, trabalhos jurídicos ambientais na sua própria área. Eles não retiram, eles acrescentam essa qualidade. Eles explicam isso para o cliente. Isso pode ser o que? Às vezes um serviço a mais. Ou às vezes pode ser um valor a mais no aquele serviço que ele já ia fazer. Né? Ele já ia fazer aquela intermediação, ele já ia fazer aquele visto ali para trabalhar fora do país, mas agora ele vai olhar de forma sistêmica para esse cliente. Onde que ele vai morar, o que ele vai fazer, sabe, olha, a doutora colocou aqui, qualidade de vida, né, doutora? Tudo bom, André? Enfim, tudo isso mostra a necessidade que a gente tem em incorporar o bem ambiental no nosso trabalho. Para sempre, para não esquecer disso. Então, afastar um pouco aquela ideia tradicional que a gente tem, né? Olha, se eu estou trabalhando aqui uma questão de direito civil, é só direito civil, não tem mais nada com isso. Não, você tem tudo ali. Você vai ter direito civil, você vai ter influências do direito penal, que aquilo pode ser algum crime, você vai ter influências talvez do direito tributário, e essencialmente, eu tô falando que outras áreas do direito aqui você pode ter impacto, mas essencialmente você vai passar por questões de direito ambiental. Então, senhores, tem muita oportunidade por aí. Mas isso para quem está aberto a entender, para quem já faz essa ideia de que direitos difusos são direitos confusos, vai entender, vai compreender. Isso talvez seja um pouco difícil, eu conheço, porque a nossa cultura aqui brasileira, a nossa cultura ocidental, ela não está vinculada essencialmente a reconhecer a importância daquilo que é coletivo no nosso dia a dia. A gente tem cada vez mais um olhar para o indivíduo, né? O que eu preciso fazer? Então essa é a minha roupa, esse é o meu canal, esse é o meu trabalho. Então a nossa sociedade ainda está muito vinculada a questões do indivíduo. E talvez isso pode te afastar aí, até inconscientemente, a estudar o que é coletivo. Você fica assim, não quero, não sei, o que é CDC, é coisa do, muitos juízes repetem isso até hoje, é coisa do Ministério Público que inventou aí o negócio de preservação ambiental, nem sei lá o que é um TAC, o que é um inquérito civil, não sei, o que pode fazer, tem que ir lá no Ministério Público fazer uma audiência, acompanhar, não sei, não tenho medo disso. Então, senhores, o Brasil que a gente vive hoje, o planeta que a gente vive hoje, né? Eu estava falando com a doutora Patrícia que trabalha fora do Brasil, ele não tem outra visão a não ser olhar para o meio ambiente. E quando eu digo meio ambiente, eu digo aquilo tudo que é o nosso ambiente de trabalho, aquilo tudo que é sim a nossa natureza, né? Então, se é uma floresta que eu estou trabalhando, se é um ambiente de trabalho e até mesmo aquilo que vai um pouco além, o ambiente cultural, que a gente esquece muitas vezes disso, né? O meio ambiente pensa que é só floresta. Então, o que eu aqui na cidade, na capital, vou lá trabalhar com direito ambiental? Não tem nada a ver. Gente, não é apenas floresta, não é apenas fauna e flora, é todos os tipos de ambiente, é todo o conceito de bem ambiental, que é o quê? Essencial a sadia qualidade de vida. Então, pensa tudo aquilo que é essencial a sadia qualidade de vida e bem de uso comum do povo. Você tem que juntar esses dois elementos e esse é o conceito de bem ambiental. Por isso que direito ambiental está em tudo.
tá? Muitos trabalhos, em todos os trabalhos, como eu desafiei aqui com vocês. Me fala o que você tá trabalhando aí hoje, o que você vai fazer, que eu vou te falar o que tem de direito ambiental aí e o que de repente você pode oferecer também para o cliente, tá bom? Deixa eu ver, dar uma olhada aqui. Quem colocou aqui? Rivotril Namastê. Privação de luz solar, consumo de água contaminada, alimentos contaminados, ar contaminado. O olhar sistêmico precisa ser ampliado para questões que parecem ainda estar sendo ignoradas. Exatamente, né? É todo o nosso ambiente. Que ar que a gente está respirando, como você falou. As pessoas que trabalham sem janela. Já pensou aí? Tem algum cliente seu, ou você mesmo está trabalhando, você não tem nenhuma janela, não tem nenhuma luz solar, você nem olha para o sol. Isso é contrário, primeiro a lei trabalhista, a lei do meio ambiente, do trabalho, porque isso vai repercutir na sua saúde. Então eu tô falando com você, advogado, tô falando com os seus clientes, tudo isso é tema de direito ambiental. Como ele colocou aqui os alimentos contaminados, tudo isso, né? Tudo isso envolve sim direito ambiental. Meio ambiente, água, terra, fogo, ar, saúde física e mental. Exatamente, é tudo isso. E como você bem colocou, é uma visão sistêmica, né? E infelizmente, às vezes eu vejo tantos advogados que ainda não se abriram para isso, não compreendem isso. Como em qualquer tipo de trabalho, eu tenho esses elementos, né? Eu tô falando de saúde física, eu tô falando de ser humano. Até mesmo quando eu tô falando da crueldade animal, eu tô falando de alguma relação com o ser humano. Então, por todos eles eu estou falando ali de saúde, que envolve saúde física, que envolve saúde mental. Até mesmo se eu quiser falar de inteligência artificial, né? De repente alguém aí tá trabalhando, doutor, eu só trabalho com software, não tem nada a ver com o ser humano. Não, sim, esse software é para quem? Tá atendendo a quem? Precisa atender o quê? E, até porque o meio ambiente digital, ele faz parte da nossa cultura, porque já é o nosso agir, né, agir e reagir no dia a dia. Nós estamos aqui, por exemplo, usando a internet, nós estamos no mundo digital. Então, esse é o nosso ambiente de trabalho, de lazer, etc. Portanto, as leis do direito ambiental também estão aqui no meio ambiente digital. Ou seja, falar em IA, falar em inteligência artificial e tudo que novidade você pode perceber por aí, também é falar de direito ambiental. Também é colocar toda a tutela ambiental nessas leis aí. Eu lembro que até quando eu tava fazia parte, agora eu já não tô mais com eles lá, doutor Adriano, na Comissão de Direito Digital da OAB aqui em São Paulo, em Santana, e eu lembro que logo nos primeiros contatos, nas nossas primeiras reuniões, eu logo falei, olha, eu tô aqui, eu sou da área ambiental, mas ambiental e meio ambiente digital tem, né, uma ligação tão intrínseca. E eu lembro que eles olharam pra mim e falaram assim, nossa, doutor, é mesmo, né? A gente nunca tinha reparado quantas oportunidades a gente pode ganhar aí estudando direito ambiental. Que bom que a doutora tá aqui. Então, percebam que às vezes você tá lá numa área que você ainda não se abriu, não foi lá olhar o que as leis ambientais podem te auxiliar de fato no dia a dia. Então, senhores, olha, vamos desmistificando aí que direito ambiental é difícil, que eu não entendo, que eu não nasci pra isso, que eu tenho que mandar lá pro meu colega, manda lá pra alguém que faz ambiental, faz lá uma parceria, né? O doutor André tava por aqui, lá, Marquezine. Olha, vai lá, manda pra alguém aí, porque eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, e precisa ter cada vez mais. O seu cliente vai te exigir isso, ele vai vir com uma pergunta. Aí você vai falar assim, não sei, peraí. De repente você estiver num grande escritório, né? Você vai lá e fala, não, liga lá, ramal de quem? Fala lá com o doutor André, lá do ambiental. E lá se vira. Não, mas e aí, doutor? Você que tá começando aí, mesmo você que tá num grande escritório. Pessoal, não dá mais pra gente ignorar isso. A gente precisa colocar isso dentro da gente. Porque é possível compreender, você entendendo o verdadeiro objeto, o verdadeiro núcleo do direito ambiental, você vai se desenvolver facilmente. Como a gente recebeu uma mensagem aqui, olha, tudo que é saúde física, tudo que é saúde mental, tudo que é ar, água, terra, fogo, todos esses elementos aqui da natureza, eles nos auxiliam, eles estão presentes no nosso dia a dia e é isso que é direito ambiental. É esse o objeto. Então, dá pra achar que é difícil? Como que é difícil você entender o ar que você respira? Não é difícil. Aí você pode pensar, não, mas espera aí.
natureza jurídica não é do direito civil, a natureza jurídica é diferente. E é isso aí que me confunde tudo. Senhores, quem estuda a Constituição, quem sabe o direito constitucional, sabe o direito ambiental. Porque tá lá, no 225. A mãe das mães tá lá no nosso artigo 225 caput, que eu falo que a mãe das mães das leis, que é a nossa Constituição, ela tá lá. Ela já nos dá todo o caminho, todo o espírito da lei ambiental. Tá tudo lá. Você entendeu o constitucional, você estudou isso, né? Você sabe. Você vai entender, você vai trabalhar muito bem na área ambiental. Então, tira isso a sua ideia de que é difícil, de que não é pra você, de que deixa lá pro Ministério Público resolver isso. Se eu precisar ser alguma coisa aqui na minha frente, eu ligo pra alguém, mando pra alguém, faço uma parceria. Mas eu não quero enfrentar isso. Senhores, não é por aí. É preciso cada vez mais enfrentar, sim, com peito aberto, o conhecimento do direito ambiental, porque é possível, é simples. Eu diria, não sei nem se a palavra é simples, mas ele é tão possível, né? E como eu dei o exemplo aqui da aluna lá da pós-graduação, ele é tão possível para outra ciência, porque não é do direito, compreender e ir por esse caminho, que ele vai ser também possível para você. Eu sei que você vai precisar entender constitucional, eu sei que você vai precisar entender alguns parâmetros ali, talvez do Código de Defesa do Consumidor, que vão te ajudar melhor com isso, mas é um novo tempo, né? É só você respirar aí, pensar aí, sai pra rua, você já vai encontrar na rua um farol, provavelmente, uma faixa de pedestres. E tudo isso ali não é apenas uma regra de direito administrativo, né? Talvez você esteja pensando ali. O parar, o andar, o amarelo, o verde, o que faz cada um. Você pensa, isso aqui é direito administrativo, direito público, né? A prefeitura que vem aqui e coloque, tire esse semáforo daqui, esse farol, não sei como é que você fala aí na sua cidade. Mas não estamos falando apenas de direito administrativo. Nós estamos falando do ir e vir de todo mundo que tá ali. Quem é que tem direito a passar ali naquela faixa de pedestres? Será que eu tô falando só de algum morador local? Quem é cadeirante tem direito também ou não? Não, cadeirante não, já estão querendo muito. Cadeirante não passa aqui. Quem é cego, quem é surdo? Essa faixa de pedestres é para todos, né? É para o cidadão, é para até quem não é cidadão brasileiro, quem é turista, tem direito a passar ali. Então percebam como algo que talvez você entenda ali, isso aqui é uma questão lá de direito administrativo, a prefeitura vem, coloca, tira. Não, eu tô falando algo que é além do direito administrativo, que eu preciso compreender quem tem de direito aqui, quem tem direito e quem tem dever, né, de estar aqui, exatamente, nessa faixa de pedestres. Eu tô falando de qualquer faixa de pedestres, né, todo mundo. Se é todo mundo, de fato, o que tem que ser feito para que todo mundo tenha acesso a isso? E que isso não seja apenas uma lei lá que alguém fez em algum lugar, que alguém achou bacana, sei lá, a ONU, né? Convenção de Direitos Humanos achou isso bacana, então isso tá aí por aí. Não, senhores. Isso já é uma realidade aqui no Brasil e que todos nós advogados precisamos olhar para isso. Porque é tão importante você olhar para isso e ampliar esse olhar para quando você for fazer uma defesa, seja lá um acidente de trânsito, o doutor lembrar disso. Porque eu sei que às vezes no dia a dia, na correria, a gente vai pegando modelos ali, né? Eu sei porque eu trabalhei já nessa área de trânsito, de acidentes, com algumas seguradoras, e eu vi que ali às vezes a gente fica naquele modelo. É um acidente do quê? Então vai lá, tá aqui a petição, usa essa petição aqui. E fica o tempo todo ali, dentro daquele modelo, não amplia, não pensa, mas quando a realidade, quando o dia a dia tá te convidando a ampliar esse olhar, a entender de fato que já está presente, esse direito ambiental já está presente, que ele não tem nada de confuso, ele é coletivo, mas ele já é o nosso dia a dia aí. Essa é a nossa realidade do virtual, do presencial, que tudo tá junto e misturado, e que essa realidade aí você precisa traduzir no seu trabalho. E você vai traduzir muito bem quando você passar a entender direito ambiental, a entender o que é o núcleo ali do meio ambiental, que passa, como eu falei, pela Constituição, pelo estudo do 225. Certo? Olha,
Eu espero que eu tenha colocado aí, deixando muito claro para você, as oportunidades que o advogado tem ao compreender direito ambiental. E aquilo que não é direito ambiental, né? Não é nada complicado, já está presente no seu dia a dia, você às vezes já faz isso, né? Você já está você já respira um ar, você já toma água, e tudo isso precisa estar com qualidade, tudo isso precisa atender a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional. E a lei não diz nada diferente disso. Esse é o que está já dentro de nós, essa natureza que já nos constitui e com a qual a gente se relaciona dia a dia, essa natureza que está aí na lei ambiental. Quando você começar a ler, estudar, eu te convido a fazer isso aqui no meu perfil, você vai perceber, nossa, mas a lei fala aquilo que é óbvio, né? Aquilo que está no nosso dia a dia. Senhores, a lei ambiental fala aquilo que é óbvio, que já está no nosso dia a dia. Você quer ver um exemplo que às vezes você vê aí por aí nas notícias e que você nem se atenta tanto? Dá uma olhada lá na Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, a famosa CISAM, né, o Sistema Alimentar e Nutricional do Brasil, que os nutricionistas adoram, que eles mostram como nós temos uma legislação tão avançada, né? O nosso guia nutricional, por exemplo, feito pelo governo brasileiro, é um guia copiado pelo mundo, viu? Até no Canadá, viu, doutora Patrícia, que estava com a gente? Os nutricionistas me falam como tem gente lá no Canadá, às vezes órgãos oficiais copiam o nosso guia alimentar e nutricional lá, para a realidade deles. E nesse guia, nessa lei, aí já fala algo que é tão comum no nosso dia a dia, como por exemplo, a alimentação adequada é uma alimentação que passa não somente por aquele produto que é feito, aquele produto agrícola que é produzido em acordo, né, de acordo com a lei ambiental, mas também passa, a nossa saúde alimentar e nutricional passa pelo fato do homem brasileiro do Rio Grande do Sul, às vezes tem tantos colegas aqui do Sul, se alimentarem, por exemplo, do chimarrão. E alguém que está lá em Natal, lá na ponta do Rio Grande do Norte, não se alimentar desse chimarrão. E quando a gente olha para essas diferenças, o que a lei fala? A lei respeita. Então, todo alimento, por exemplo, que é produzido nas escolas públicas no Brasil, ele tem que ser feito de acordo com a regionalidade, de acordo com aquilo que é comum, é presente no dia a dia. Quem é do sul vai se alimentar do chimarrão, quem é do norte não vai se alimentar do chimarrão, nem conhece o chimarrão. E a lei, nesse ponto, ela não é igual para todo mundo. Ela respeita essas diferenças, porque a nossa vida natural não é assim. A gente vai encontrar o chimarrão muito fácil, né, nas cidades do Rio Grande do Sul, mas a gente já não encontra o chimarrão tão fácil assim, por exemplo, em São Paulo. E quando eu falo que é algo tão peculiar, é algo que talvez vai mudar aí a relação de emprego, né, de trabalho. Ó, se eu tenho uma agência, eu sou responsável por controlar agências bancárias no Brasil. Eu sei que em algumas ali eu vou estar lá oferecendo café, a outras eu vou estar oferecendo água quente pro chimarrão. E eu preciso entender isso para poder me relacionar melhor com o meu cliente. A lei já fala isso. Então percebam como é a lei ambiental algo tão natural, que já está presente no nosso dia a dia, que ela espelha exatamente o que é o nosso dia a dia. Então, senhores, nada de temer, nada de achar que é difícil. Vamos descomplicar esse direito ambiental, é para isso que a gente está aqui. Vamos tirar essa ideia aí de que não é para mim esse negócio. E vamos lá. Vamos entrar na área do direito ambiental, vamos respirar essas leis ambientais, porque esse já é o nosso presente. E, como dizem tantos, né, é o nosso futuro, já é presente hoje. A quantidade de carreiras, não só do área do direito, mas tantas outras aí, que olham para a sustentabilidade. Vai lá olhar um guia, exame das melhores, das tendências de trabalho, vai lá olhar vários guias aí de profissões para o próximo ano, para a próxima década, que vai passar sim pela área da sustentabilidade, pela área do direito ambiental, pela área ambiental de forma geral. Então, abrem-se o quanto antes para isso, para que os nossos trabalhos, os nossos clientes sejam melhor atendidos. Combinado? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu já tô chegando ao fim. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, viu? Omar, todo mundo que passou por aqui. Obrigada por quem deixou mensagem.
Espero que vocês tenham um ótimo dia hoje, comecem uma ótima semana e amanhã tem mais encontro aqui às 9 horas. Bom, eu espero vocês. Amanhã eu encontro lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não acessou, vai lá. Juliana Torres. Acessa lá e se inscreva no canal, ativa o sininho para você saber a hora exatamente, quando começar a live, você já vai ser informado. E lá tem muito conteúdo também. Lá tem alguns conteúdos que eu passo aqui no Instagram que ficam gravados lá. E aqui também tem. Então, enfim, fiquem à vontade para estudar, para se abrir para esse direito ambiental, que tem muita coisa aqui importante para você saber, tá bom? Obrigada, pessoal, obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, um ótimo dia para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.